Passan para expressar ressalvas que são de todo, meu ver, de todo pertinentes no caso em tela. Prossigo. Essa observação feita em Passan, a título de obter dicto, dizia sobre a mitigação do princípio do promotor natural. E eu disse, não cabe. Parece-me, com a devida vênia, que as diversas propostas apresentadas pelo doutor relator para debates quanto ao papel do Ministério Público em segundo grau são mais que suficientes a permitir uma releitura adequada aos traços ditados pela Constituição Cidadã, sem necessidade de mitigação dessa conquista que é o postulado do promotor natural. Mitigação é essa cujos efeitos deletérios tendem a superar eventuais benefícios. Muito custou a este Conselho afirmar e consagrar o promotor natural como princípio a ser observado irrestritamente, salvo quando em confronto com outro princípio também caro ao Ministério Público, como unidade, nos termos da lei. Exemplo dessa ponderação excepcional de princípios é encontrado no artigo 28 do Código de Processo Penal, que permite ao Procurador-Geral designar membro do Ministério Público para oferecer denúncia, mas isso apenas para se evitar que a convicção independente de um membro do Ministério Público venha a comprometer a própria unidade da atuação ministerial. Não se vislumbra aqui, ao contrário, hipótese extrema a autorizar a relativização de tão importante princípio que deve, assim, ser afastada. Aqui, no caso, em tela, como já foi dito pela eminente relatora no seu voto, há um nítido confronto entre as disposições legais pertinentes e a Resolução 55/2010 do Conselho de Procuradores de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por tal motivo, na adição acima referida, concluiu-se sobre a necessidade de maiores estudos que serão realizados nos encontros a serem promovidos no âmbito do CNMP. Ou seja, a eminente relatora, citando dispositivos da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, bem apontou que a atuação objetivando a propositura de ação civil pública é de responsabilidade, de atribuição do membro ministerial de primeiro grau. E a resolução CNMP número 23, por sua vez, que disciplinou no âmbito do Ministério Público a instauração e tramitação do inquérito civil, determina em seu artigo 3º que o membro do Ministério Público com atribuição para ajuizamento da ação civil pública será o mesmo com atribuição para instaurar ou conduzir o inquérito civil. Artigo 3º da Resolução CNMP número 23. Caberá ao membro do Ministério Público, investindo da atribuição para a propositura da ação civil pública, a responsabilidade pela instauração de inquérito civil. Portanto, há que se prevalecer a norma do artigo 3º da Resolução CNMP número 23, porque ela se harmoniza com as disposições legais pertinentes, a exemplo das já citadas Leis 7.347/85 e Código de Defesa do Consumidor. Daí porque, em síntese, acompanho a relatora com as ponderações feitas, especial no sentido de reafirmar o conteúdo e alcance do princípio do promotor natural, que é o que está em jogo nesse julgamento. Portanto, com a relatora, no sentido de, exatamente, do seu voto, julgar procedente o presente PCA para declarar a ilegalidade do inciso 11 do artigo 2º da Resolução 55/2010 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado de Mato Grosso. É como votos. Muito bem. Senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Adilson Gurgel. Senhor presidente, senhores conselheiros, o pedido constante desses autos é justamente a medida liminar e consequente voto de mérito para suspender a eficácia do inciso 11 do artigo 2º da Resolução 55 do CPJ do Estado do Mato Grosso. Uma vez eu recebi numa palestra o professor Marco Aurélio Greco, de São Paulo,
Ele disse que na faculdade de Direito ele tem aprendido uma interessante lição de um professor seu, cujo nome, peço desculpas, mas não me recordo. Esse professor teria dito a ele que sempre que você tiver dúvidas sobre uma lei, leia a lei. Então, às vezes, a gente discute muito sobre uma lei e, quando vai ler a lei, não tem nada a ver com a discussão que a gente fez, né? Eu digo isso apenas não dizendo que este é o caso, mas para introduzir que eu vou ler a lei, né? O artigo 2º falado diz: são atribuições da Procuradoria de Justiça especializada em cada área de atuação. 11. Instaurar inquérito civil e procedimento administrativo para levantamento de informações ou apurações de fatos que tenham repercussão regional ou estadual. Então, não é repercussão local de uma única comarca. É quando extrapola os limites de uma comarca, tendo interesse regional ou estadual, para proteção, prevenção e etc. Então, é contra este artigo que os autores se insurgem, que são justamente os... Como? Se insurgem os promotores de justiças que a ela assinam. Então, nós temos todos os promotores, defesa de cidadania, ambiente natural, ordem urbanística, meio ambiente, cidadania, patrimônio cultural, defesa da probidade administrativa e assim por diante. E citam alguns dispositivos legais, que eu também vou ter o cuidado de verificar o que eles dizem, certo? A citação feita, em primeiro lugar, a citação feita da Lei 8.625/93 diz textualmente da competência do procurador, que é para atuar com exclusividade na segunda instância. Mas eu tive cuidado de ler o dispositivo e vi que não diz que é para atuar exclusivamente na segunda instância. Eu tenho uma proposta para fazer no final, mas vou adiantar agora, é que o conselheiro Cláudio Barros fique devendo a todos nós um livro doutrinário sobre o Ministério Público. Então, eu me lembro que esses 2 anos aqui, eu ouvi muito Sua Excelência referir que, e ele agora o disse no seu voto, que quando o membro do Ministério Público está melhor preparado para os seus trabalhos, como que diminui o trabalho que ele tem, deixando apenas a fazer pareceres perante a segunda instância. Então, eu ressalvo que, embora a exclusividade de atuação na segunda instância, a lei não diz que é exclusivamente. E aquilo que a lei não proíbe, nesse caso, ela permite. Segunda observação que eu faço, as folhas 12, é porque os promotores de justiça, eles indagam aqui como é que um promotor vai propor uma ação pública que ele, com base... Eu lerei aqui o que é dito no pedido inaugural. Igual contrassenso é exigir daquele agente que detém a atribuição de propor a ação civil pública que forme sua convicção acerca de fato determinado, relativo à sua área de atuação, com base em inquérito civil que não foi por ele instaurado e instruído. E aí, então, eu me pergunto, será que pelo fato de um promotor de justiça se transformar num procurador de justiça, não sabe mais fazer um inquérito civil? E, além do mais, o inquérito civil não significa que o promotor que vá propor a ação civil pública o faça convencido de que aquilo é a verdade absoluta. Ele pode
propor mais alguma diligência necessária, como o faz com o inquérito policial. Quem faz é a polícia, e ele vai, com base naquele subsídio, é que vai ofertar ou não a denúncia, podendo pedir mais esclarecimentos. Aqui os autores citam a doutrina de Hugo Mazzilli, ele justamente preocupado. Como é que, quando se chega a procurador, se remete a essas pessoas, cometendo-lhe mistérios que ultrapassem aqueles apenas interventivos e alcancem, como os parecerem, e alcance aqueles ativos, propositura de ações de interposição. Ele defende essa tese, de que possa fazer, apenas que, no seu entender, seria algo de lege ferenda. Mas a gente vê que, como não existe proibição, seria possível fazê-lo. Então, depois eles questionam, é por isso que, com essa colocação de Mazzilli, eu fui olhar, seria necessário, efetivamente, alterar a lei? Ora, o artigo 2º da Lei de Ação Civil, ele fala em prevenção do juízo. Ele não fala em que é o promotor quem vai propor a ação pública. Fala em prevenção do juízo. E o artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor fala em competência do foro. Em lugar algum, eu encontrei a lei determinando que é atribuição exclusiva do promotor propor a ação civil pública. Data vênia de quem pense em contrário. Certo? E, no final, eles contestam e argumentam de que a manutenção deste dispositivo combatido provocaria conflitos. Isso aí deixou esse conselheiro até um tanto ao quanto pasmo. Por que conflitos se o Ministério Público é um só? Apenas tem 2 categorias. Por que o conflito? Conflito dentro do próprio Ministério Público, porque um procurador de justiça está propondo ação civil pública, quando aqui não se fala nisso, se fala em inquérito civil. Por que não unir esforços, ao lugar de se ficar guerreando promotores de justiça com procuradores de justiça? Né? Por que não conjugar esforços conjuntos? É isso que causa um certo espanto a este conselheiro. Certo? Então, eu não vejo por que a criação de conflitos, como já está criado com esse pedido que foi formulado. Né? E depois, por analogia, eu entendo que a gente já teve a oportunidade aqui de decidir, no caso relatado pelo eminente conselheiro Mário Bonsaglia, das promotorias regionais especializadas da Bahia, em matéria ambiental, onde aí os promotores de justiça eles têm competência para fazer inquérito civil fora do âmbito de suas comarcas, que eles farão inquéritos civis regionais. Né? Então, por que não, no caso aqui, especificamente, está dizendo que os procuradores de justiça farão o inquérito civil quando, digamos assim, o dano ambiental ou qualquer um outro que esteja aqui catalogado aconteça em âmbito regional ou estadual. Então, por todos esses motivos, senhora presidente, é que eu acompanho a dissidência aberta pelo conselheiro Cláudio Barros, insistindo em que ele está devendo um livro doutrinário a todos nós aqui.